E agora, no Sport 10, a gente está falando que está trazendo algumas coisas inéditas. Você vai ter a oportunidade aí de conferir de perto alguns jogos lúdicos que são utilizados no judô. E faz a interação principalmente da garotada, dos atletas aí. O judô, que é formativo, educativo, é um esporte que ganhou o mundo e destaque no Brasil, né? Muitas medalhas olímpicas aí, é muito bacana. E o Despertar do Sensei traz esses jogos lúdicos aí com o professor Antônio Balduino da Silva, ele que é quinto dan. Você vai conferir isso agora no Sport 10. Somos da 2ª Delegacia Regional da Federação Paulista de Judô, sede em São José dos Campos, São Paulo, Vale do Paraíba. Nossa região é uma das que agrega o maior contingente de mestres de alta graduação, Kodanshes. Nosso delegado é o Kodansha Cláudio Calazans Camargo, 7º dan. Também somos muito gratos ao mestre Michiharu Sogabe, 9º dan. Sou o professor Balduino, iniciei no judô em 1967 na cidade de Araras, São Paulo. 53 anos praticando judô. Judô sempre foi um hobby para mim. Tive 5 professores Kodansha nesses anos de prática. Técnico em projeto hidromecânico, soluções ambientais e precipitador eletrostático, filtros de mangas, óleo e gás em águas profundas, pré-sal. Sou faixa preta, 5º dan. Professor licenciado em Educação Física pela Unital. Esta palestra é sobre o lúdico. Lúdico do latim, ludus, significa jogo. O que é um jogo lúdico? Uma atividade lúdica é uma atividade de entretenimento, que dá prazer e diverte as pessoas envolvidas. O conceito de atividade lúdica está relacionado com ludismo, ou seja, atividades relacionadas com os jogos e com o ato de brincar. Os conteúdos lúdicos são muito importantes na aprendizagem. As palavras jogos e atividades lúdicas serão usadas como sinônimos de brincadeira. O homem é um ser essencialmente criativo durante toda a sua vida. A criatividade é interligada às atividades que julga prazerosa. Dentro dessas ocorre o processo de aprendizagem. As brincadeiras e jogos podem e devem ser utilizados como uma ferramenta importante de educação, pois somente o que é lúdico faz sentido para a criança. Aquecimento. Professores, no início dos treinos fazemos aquecimento, pois temos que estar voltado para os jogos lúdicos. Exemplo, formam 2 equipes e delegam um tipo de jogo, onde a criança de cada equipe busca um objeto em uma determinada distância. Na volta, entrega para o próximo, assim sucessivamente, e ganha a equipe mais rápida. Não devemos fazer exercícios repetitivos de força muscular. Exemplo, flexão de braços, abdominais, canguru e outras mais. O professor, quando chega no término das aulas, faz a atividade com os alunos relacionado ao lúdico. Devemos separar os treinamentos, pois o mais importante na faixa etária dos 6 aos 10 anos é desenvolver a aula com jogos lúdicos, tendo a brincadeira voltada para o judô. Vejo muitos professores dando somente brincadeira com bolas tradicionais queimadas. Vamos melhorar nosso conhecimento. Exemplos de jogos. Batata quente. Sentada em um círculo, uma criança fica de fora da roda, encosta ou com os olhos vedados, dizendo a frase, batata quente, 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 queimou. Enquanto isso, as demais vão passando a bola de mão em mão até ouvirem a palavra queimou. Quem estiver com a bola, nesse momento sai da roda, ganha quem sobrar na roda. Elefante colorido. Com um número indeterminado de participantes, um deles fala, elefante colorido, e os demais respondem, que cor? Então aquele que iniciou falando escolherá uma cor. Os demais deverão correr para tocar em algo de cor citada. Pega a bandeira. Também as pessoas ficarão divididas em 2 grupos, dentro de um espaço delimitado pelos participantes, em que tinha por objeto pegar a bandeira, qualquer objeto escolhido pelos participantes, no campo adversário, sem ser tocado por nenhum participante de outro grupo.
pique-bandeira. Em um espaço é traçada uma linha que divide o dojo ao meio. No final de cada área do dojo é colocada uma bandeira. Formam-se duas equipes. O objetivo das equipes é pegar a bandeira do adversário. Sempre que alguém do time adversário estiver no seu dojo, este pode ser congelado e só poderá continuar a correr se for salvo por alguém da sua equipe. Ganhe quem pegar a bandeira e levar para o seu campo. Carrinho de mão. Antes de iniciar o jogo, deve-se marcar uma linha de saída e uma linha de chegada, separando em dois times. As crianças deverão se dividir em duas. Uma ficará na frente com as mãos no chão e a de trás irá segurar nos pés da primeira de modo que forme um carrinho. O que tiver com a mão no chão, juntamente com o que tiver ali segurando, deverá correr até a linha de chegada, ganha o time que chegar primeiro. Quais os objetivos dos jogos lúdicos? O objetivo desse trabalho é fomentar a importância das atividades lúdicas no processo psicológico das crianças, promoverem o respeito pelas pessoas e pelas regras. Era contra o jogo competitivo, pois não valoriza o caráter e a personalidade, fazendo com que a criança acabasse tendo uma função danificada. O jogo é uma ferramenta que contribui na formação corporal, efetiva e cognitiva, por ter uma característica lúdica. Se torna mais atrativa e eficiente em seu desenvolvimento, preparando sua inteligência e caráter, tendo conhecimento de quantidade e de espaço. Quando ensinamos técnicas de projeções, por exemplo, Ponciou Inagê. Este atleta de 6 a 8 anos de idade não tem força e coordenação para sustentar o seu quê, podendo esta criança bater a cabeça, ombro, levando ao traumatismo, e esta tem trauma de judô. O sensei que trabalha em instituições de ensinos, geralmente as aulas têm durações de 45 minutos e este tem de 6 a 8 anos de idade. Então temos que conhecer bastante jogos lúdicos, não devemos ter aulas repetitivas durante os dias da semana, porque fica tediosos. Já nas academias temos que mesclar as atividades, pois temos diferentes faixas etárias dos 6 aos 12 anos e a maior fonte de renda do professor. O professor deve fazer um trabalho com os pais nas academias, orientando, pois temos um tempo grande para fazer o seu filho campeão. Neste início, temos que proporcionar o gosto pelo judô, de forma alegre e divertida, e utilizar para conhecer as regras do judô. O que significa lúdico na educação? O lúdico é uma metodologia pedagógica que ensina brincando e não tem cobranças, tornando a aprendizagem significativa e de qualidade. Tanto os jogos como as brincadeiras proporcionam na educação infantil desenvolvimento físico, mental e intelectual. Uma atividade lúdica é uma atividade de entretenimento que dá prazer e diverte as pessoas envolvidas. As iniciativas lúdicas nas escolas potenciam a criatividade e contribuem para o desenvolvimento intelectual dos alunos. Por que o lúdico é importante? O lúdico é um recurso metodológico de uma importância para auxiliar a aprendizagem das crianças da educação infantil. Os jogos ensinam os conteúdos através das regras, pois possibilitam a exploração do ambiente à sua volta. Os jogos proporcionam aprendizagem de maneira prazerosa e significativa, assim agrega conhecimentos. As atividades lúdicas podem ser uma brincadeira, um jogo ou qualquer outra atividade que permita tentar uma situação de interação, porém, mais importante do que o tipo de atividade lúdica é a forma como é dirigida e como é vivenciada, e o porquê de estar sendo realizada. Toda criança que participa de atividades lúdicas adquire novos conhecimentos e desenvolve habilidades de forma natural e agradável, que gera um forte interesse em aprender e garante o prazer. Na educação infantil, por meio das atividades lúdicas, a criança brinca, joga e se diverte. Ela também age, sente, pensa, aprende e se desenvolve. As atividades lúdicas podem ser consideradas tarefa do dia a dia na educação infantil.
Qual a importância do lúdico no judô? O jogo é uma ferramenta que contribui na formação corporal efetiva e cognitiva. Por ter uma característica lúdica, se torna mais atrativa e eficiente em seu desenvolvimento, preparando sua inteligência e caráter, tendo conhecimento da quantidade de espaço. O processo de desenvolvimento humano perpassa várias etapas, mas é na escola que grande parte dessa trajetória é realizada. Por isso, as práticas esportivas, como o judô, são tão importantes. O esporte permite ao aluno treinar e aprimorar suas capacidades físicas e psíquicas, além de imprimir valores importantes, como companheirismo e respeito pelos demais. A velocidade com que são aplicadas as técnicas de judô obriga a criança a tomar decisões rápidas e certeiras em diferentes situações que seu oponente a coloca, e vice-versa. Além disso, permite que as habilidades adquiridas e se apliquem a determinadas situações da vida. A criança se torna um adulto mais hábil em condições que exigem tomada de decisões. Muito obrigado e espero ter ajudado a compreender um pouco do lúdico para o desenvolvimento das brincadeiras. Muito obrigado e uma boa noite.